Aleluia. E eu queria fazer a leitura da palavra do Senhor neste momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler o texto que se refere à ceia do Senhor. Entretanto, versículo 17. Tradicionalmente, a gente lê a partir do versículo 23. Mas eu quero dar o contexto de que Paulo está falando quando ele diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Normalmente a gente começa a leitura aí, mas a gente precisa entender o que estava acontecendo na igreja, que Paulo está citando antes desses versículos. Ele começa a falar do que está acontecendo na igreja a partir do versículo 17. Ele diz assim: entretanto, nisto lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei as instruções. Esse aqui é o contexto da igreja de Coríntios. Essa igreja, ela tinha uma dificuldade, desde o início, a gente vê lá no capítulo 1, que essa igreja tem uma dificuldade com divisões. E a gente vai entender que lá no início, no capítulo 1, essa igreja estava dividida em partidarismo de pessoas, de apóstolos. Tinha a turma de Apolo, tinha a turma de Pedro, tinha a turma de Paulo, e tinha a turma até de Jesus Cristo ainda. Então, era uma igreja fracionada. Ela não tinha a unidade do Espírito, que é o que a gente está lutando tanto para ter a unidade do Espírito, né? Mas quando chega na ceia, irmãos, a coisa fica mais violenta. Porque lá no primeiro capítulo, o que está acontecendo é que a igreja está dividida por afeição doutrinária, por partidarismo ou afeição a um determinado apóstolo e seguidor daquele apóstolo. Mas aqui, o que está acontecendo é que há uma discriminação social. O que estava acontecendo naquela igreja? Mais ou menos para você poder entender.
Na realidade, Corinto é uma cidade, apesar de estar na Grécia, é uma cidade romana. Então, todas as construções das casas eram no modelo romano. E no modelo romano, normalmente as casas era murada, né? E você entrava e tinha um pátio, uma fonte, que aquela fonte era o centro da casa, aquela parte se chamava de átrio. E havia um local reservado que era triclinium, que era o lugar onde se faziam as refeições. Normalmente esse local, haviam 3 poltronas, vamos chamar assim, em forma de U, com uma mesa colocada ao centro. Então os convidados chegavam, não é? Os convidados chegavam, iam para ali, para aquele local, e ali os escravos, os servidores levavam a comida, colocavam a mesa e iam alimentando aquelas pessoas. O que estava acontecendo? A igreja se reunia na casa. E aí, aquelas pessoas mais ricas iam para este lugar. E as pessoas mais pobres ficavam no pátio, no átrio. Não participavam da mesma comida. E normalmente comiam o que estava sobrando, porque aquelas pessoas que estavam lá, que eram convidadas, onde sentavam os convidados, eram pessoas que tinham posse, pessoas que tinham, como é que se diz, tinham influência na sociedade, eram pessoas socialmente altas, e aqui eram as pessoas mais pobres. E Paulo olhou aquilo e disse, ele olhou e disse, não, eu soube disso que está acontecendo aí, e vocês não estão praticando a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é isso. Vocês estão repetindo uma cultura de vocês, dizendo que é ceia do Senhor. Porque o princípio do cristianismo, Paulo que estabelece lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Coloque aí, por favor. Gálatas 3, 28. Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Está entendendo isso aqui? Não existe mais essa divisão por classe social, por etnia, por religião, nem por socialmente, mas todos nós somos um em Cristo. Esse é o princípio bíblico. E aquela igreja não estava praticando isso a partir do momento em que as pessoas mais ricas tinham um local especial para participarem. Porque a ceia, na realidade, era um jantar. Um jantar não, era uma refeição, melhor dizendo. Era uma refeição normal. E no meio da refeição, alguém levantava e dizia, olha, pegava o pão, este aqui é o corpo de Cristo, e estou fazendo em memória, e depois pegava o cálice, no meio da refeição. Era assim que acontecia. Por questões práticas e por questões, a igreja foi moldando isso aí, e chegamos a esse momento aqui. Mas na realidade, o bom mesmo é que a igreja praticasse o que está lá. Quando nós começamos a igreja, quem é que desde o começo da igreja sabe aqui, que a gente no dia de ceia, era domingo pela manhã, a gente tinha todo domingo de ceia um café da manhã, não era isso? Um café da manhã, a gente fazia o café da manhã, fazia a comunhão e depois a gente fazia a ceia. É claro que quando a igreja vai crescendo, essas coisas vão ficando mais difíceis, naturalmente. Então eu não estou condenando o que nós estamos fazendo aqui, por favor, entenda isso. Eu estou dizendo que o espírito da coisa, da ceia, é esta comunhão dos irmãos, onde não há diferenciação, onde não há preconceitos, onde eu posso conviver e me alimentar. O ato de sentar à mesa é algo que vai sentar à mesa, na sua casa, só vai sentar à mesa aquelas pessoas que você convida, que você tem proximidade. A gente não coloca qualquer um na nossa mesa, não é verdade? Não é assim que a gente é a nossa cultura. Então, a mesa do Senhor, Ele convida a todos, independente de posição social, independente de cultura, independente de raça, independente de qualquer coisa, porque nós somos
um em Cristo Jesus. E tudo isso aí não tem nenhuma diferenciação de qualquer que seja a espécie. Porque nós temos que entender isso. Então Paulo está dizendo para essa igreja, olha, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, eu não vou elogiar vocês. A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. E assim, e Deus está pesando a mão de vocês, a mão em vocês, quando tem muitos que dormem, muitos que estão adoecidos. Então, se Deus está acontecendo isso com a igreja, é porque Deus está preocupado com isso, sim ou não? Porque senão Deus diz assim, deixa eles fazerem o que eles quiserem, mas Deus está olhando para a igreja, é interessante isso. Ele não vai dizer lá na frente, portanto, vocês não estão discernindo o corpo. Quando quer discernir o corpo de Cristo, é exatamente isso. É quando a gente entende discernir o corpo de Cristo, é dizer que o corpo é o corpo. E que não há membros mais privilegiados. Não é o pé que é mais privilegiado, né? A perna, nem a cabeça, nem qualquer membro. Mas todos nós formamos essa unidade que é o corpo de Cristo. E isso é básico na nossa concepção de cristianismo, de estar como igreja, na unidade do Espírito e na vocação. Agora, essa unidade só se cria, irmãos, quando a gente começa a trabalhar com nós mesmos em termos de nos aproximarmos uns dos outros. É o que nós vimos hoje no nosso encontrão, quando eu falei da unidade do Espírito. E que nós falamos que a comunhão tem que ser algo intencional. E não algo que vai acontecer. O Espírito Santo, por favor, me leve a ter comunhão. Não, há uma ação nossa intencional de nos aproximarmos uns dos outros. E de sermos o corpo de Cristo. E de sermos a família de Deus. E de sermos o templo do Espírito. Então é isso que acontece. E Paulo está condenando essa igreja e dizendo assim, olha, vocês... Quando vocês não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão fazendo a ceia do Senhor. Isso não é ceia do Senhor. Olha só, é muito importante isso. E aí Paulo vai estabelecer no versículo 23 em diante, ele vai dizer, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo lugar partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, por vocês, faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, a todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Você está entendendo? O contexto aqui é que a gente olha para a nossa lista de pecado, não é verdade? O que é que a gente entende aqui? A nossa lista de pecado, não é isso? Aí você vai fazer a sua lista de pecado, cada um vai fazer a sua lista de pecado e vai pedir perdão a Deus. Isso é uma coisa que pessoal sua. Mas o problema aqui, o pecado, e comer indignamente, é porque eles comiam de forma preconceituosa. Indignamente significa que eles não comiam como unidade, eles não discerniam o que é o corpo de Cristo. O pecado aqui é esse. Então você pode ser um santarrão, cumprir a lei, a palavra de Deus, fazer a sua listagem, mas se você não tem comunhão com seu irmão, se você não anda com seu irmão, se você não chora com seu irmão, se você não ora pelo seu irmão, se você não apoia o seu irmão, se você não levar a carga um dos outros, você está em pecado. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês não estão se preocupando uns com os outros. E mais, vocês têm um grupinho aqui que come de tudo, do bom e do melhor, enquanto os outros estão aqui só na espera de uma migalhazinha. Era isso que estava acontecendo na igreja. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Paulo chama isso de absurdo. Isso é um absurdo. Isso não é ceia. Então, irmãos, se a gente não trabalhar isso conosco, dessa comunhão, nessa unidade do Espírito, a ceia também, qualquer ritual nosso, não vai ter valor. E nós estamos cometendo o mesmo erro. O mesmo erro
da igreja de Corinto. Estamos cometendo o mesmo erro. Então a gente precisa examinar a nós mesmos e dizer: como é que está a minha vida relacional com meus irmãos? Como é que eu trato o corpo de Cristo? Como é que eu vivo com o corpo de Cristo? E o corpo de Cristo que Deus lhe deu para você estar é a Betel. É a Betel. Não adianta você dizer: não, eu estou muito bem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não. E como é que estão os irmãos aqui que Deus te colocou para conviver junto? Você tem preocupação, você chora, você luta, você tem unidade, você briga pela unidade do Espírito, você se esforça. É por isso que Paulo vai dizer assim: esforcem-se para manter, esforcem-se. Lê o texto, Efésios 4:3. Esforcem-se para manter a unidade do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dificuldade com isso. Nós somos acomodados, nós queremos ter a nossa vidinha separada, o meu mundinho, o meu casulo, o meu casulo, da minha família, da minha casa, do meu. Eu não quero me preocupar com ninguém, principalmente no mundo que nós vivemos. A gente tem até uma frase que a gente usa, às vezes a gente não usa, mas a gente vive ela: cada um por si e Deus por todos. Veja que coisa mais egoísta essa frase, não é verdade? Cada um por si, Deus por todos. E aí Paulo vai dizer assim: vocês estão nisso tudo numa aliança. E qual é a aliança que vocês estão? Qual é a aliança que vocês estão? Leia o versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Queridos, o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue. Da mesma forma, preste bem atenção que eu vou falar. Da mesma forma que lá no Egito, você sabe da história, naquela noite que o anjo passou, o anjo destruidor passou, e onde ele via a marca do sangue de um cordeiro na umbral da porta, ele passava e não matava o primogênito. Da mesma forma, preste atenção, da mesma forma, quando o Espírito vier buscar a igreja, ele vai olhar para a minha vida e para a sua vida e verificar se a marca do sangue está em nossas vidas. Se nós somos marcados pelo sangue. Essa é a aliança, é o sinal da aliança. Lembre-se, Deus sempre colocou uma aliança. Deus fez aliança, por exemplo. A primeira aliança que nós encontramos na Bíblia é a aliança com Noé. Se lembra da aliança com Noé? O que é que ele fez? Ele disse: olha, nunca mais eu vou destruir a humanidade com águas. E o que é que ele fez? Eu vou dar um sinal para vocês, não foi? Botou o quê? O arco-íris, não é isso? Não é assim? Aí você vai, depois a aliança de Abraão. Qual foi a aliança com Abraão? Deus disse: olha, vocês serão, em você serão abençoados todos os povos, todas as nações. E olhe, e chamou Abraão para fora e disse: Abraão, vem cá, sai aqui. Abraão estava meio em dúvida. Olha para o céu, quantas estrelas tem? Conta, se você contar, assim será a sua descendência. E a descendência de Abraão foi somente o Isaac, né? Mas pela fé ele entendeu isso. E o que é que Deus fez? Disse assim: olha, pega uma cabra, pega um cordeiro, pega outro animal, aí no final uma rolinha, abre no meio e eu vou passar. E passou no meio e queimou tudo aquilo. Aquilo foi o sinal do sangue, sim ou não? Quando você abriu um animal, derrama sangue ou não derrama? Derrama. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 15. E Deus passou entre os animais, dizendo assim: se você não cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. E fez aliança. Depois ele fez uma aliança com Moisés, a aliança mosaica. Depois ele fez uma aliança com Davi e disse: Davi, do seu trono sempre haverá um para assumir o seu trono, até chegar ao que vai assumir definitivamente.
E quem é esse que assumiu? Jesus. É por isso que o cego, Bartimeu, ele olhou, quer dizer, ele não viu. Mas ele soube que estava passando Jesus, e na cabecinha dele, alguém teve avisado para ele: olha, está passando aí. O que é que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estão entendendo? E agora vem Jesus e estabelece essa aliança. E essa aliança é a aliança do sangue dele, derramado na cruz do Calvário. E o que representa esta aliança, irmãos? Representa o quê? O amor de Deus por cada um de nós. Cada um de nós. É o amor de Deus. E que ninguém pode nos separar. E eu quero terminar essa palavra, antes da gente passar para a ceia, que a gente leia Romanos capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Vamos ver o que fala essa aliança, o que Paulo fala sobre esta aliança. Vamos ler no capítulo 8. Deixa eu pegar o versículo que eu quero. Versículo 28. Romanos 8, a partir do versículo 28. E eu quero terminar esta palavra antes de participarmos da ceia. Que isto aqui é a aliança que Deus fez conosco através do sangue de Cristo. E você está nessa aliança. Quantos estão nessa aliança com o Senhor? A sua vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Antes de ler, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo assim: olha, eu senti o amor de Deus. Ela disse assim, falou assim para mim: eu senti o amor de Deus até os 18 anos. Depois eu não senti mais. E estou sentindo agora novamente o amor de Deus. O que é isso? Eu disse: olha, o amor de Deus não é questão de sentimento. Não é questão de sentimento. E aí a esposa dele estava do lado. Eu disse assim: fulana, você tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Ela disse: tenho. Pois é. Você ama seus filhos? Ela disse: amo. E esse amor depende do sentimento dos seus filhos? Ela disse: não. Não depende dos sentimentos. Se ele pensar que eu amo ou que eu não amo, eu continuo amando. Da mesma forma é Deus. Se você sente ou não sente, Deus continua te amando. Você é alvo do amor de Deus na sua vida. E essa é a aliança do sangue. Você pode glorificar o nome do Senhor? Essa é a aliança. Então, quando você se sentir assim, desprezada, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir diminuída, quando você se sentir sem sentido na vida, lembre-se que você tem uma aliança com Jesus Cristo. E que nesta aliança, mesmo que você falhe, Ele continua lhe amando da mesma forma. Aleluia. Porque a aliança é no sangue dele, não é no meu sangue. Não preciso derramar meu sangue, não preciso fazer sacrifício, não preciso fazer um pacto de sangue, que muitas vezes a gente vê ídolos que as pessoas dizem: não, precisa fazer a cabeça, precisa fazer um pacto de sangue, precisa fazer isso. Você não precisa fazer nada disso. Porque o sangue que tinha que ser derramado, já foi derramado na cruz do Calvário. A única coisa que você tem que fazer é receber esta aliança na sua vida. É você dizer: eu quero este Jesus no meu coração. Eu quero esta vida no meu coração. Não é uma religião, não é um ritual que nós vamos fazer aqui. A ceia é apenas um memorial. É um memorial. Só para que a gente mantenha viva no nosso coração e na nossa mente esse pacto que Jesus fez conosco. Agora, você pode romper esse pacto.
Mas de forma alguma, Deus jamais vai romper o pacto com você. Você pode dizer para ele: olha como Deus é tão bom, né? Ele diz assim: olha, se você quiser me abandonar, você me abandona. Como Demas fez, né? A Bíblia diz que Demas amou o presente século. E Paulo diz assim: Demas me abandonou amando o presente século. Ou seja, negou a fé. Negou, foi embora. Mas Deus continua amando. Porque a aliança é no sangue de Cristo. Não é em sangue de animais, é no sangue de Cristo, Jesus, o homem, o Deus que se fez homem. É neste sangue, e a garantia, e o inferno, as potestades do mal, respeitam o sangue de Jesus. Aleluia! Quando olha para a sua vida e vê a marca do sangue, ele diz: neste eu não toco, não posso, porque não me pertence mais, pertence ao Senhor Jesus. E todo mundo, aí nós vamos ler agora nesse pacto, quais são como é que a gente, o pacto, são os artigos, né? Como é que a gente diz, as cláusulas desse pacto, nós vamos ler agora. Quais são as cláusulas desse pacto? No Romanos capítulo 8, 28. Vamos lá, vamos ler agora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e ao que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A palavra diabo significa acusador. O diabo está o tempo todo nos acusando, mas Paulo está dizendo assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, diga comigo, mas em todas estas coisas, diga bem, assim no seu coração: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia, 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 por meio daquele que nos amou. Aleluia, pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, irmão, não existe, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, olha que coisa linda, na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Essa é a aliança que Deus tem com a minha vida e com a sua vida. E por que você não respeita essa aliança? E por que você não é fiel a essa aliança? E por que você não se mantém firme com a aliança? Ele se mantém firme, ainda que a gente o negue, ainda que a gente seja infiel à palavra de Deus. Diz que ele se mantém o quê? Fiel. Amém, irmãos? Se mantém fiel. Por que você nega? Por que você se dispersa? Por que você não leva a sério esta aliança na sua vida? É o momento de pensar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
E quando nós estamos nesta aliança, nós sabemos tratar os nossos irmãos, nós sabemos viver em unidade do Espírito, nós sabemos crescer na vocação, nós sabemos crescer na graça de Cristo, nós precisamos amadurecer. Nós somos, como eu falei no domingo retrasado aqui da família, nós somos uma família segundo o reino de Deus e não segundo a serpente. É o que Deus quer. Irmãos, Deus só tem coisa boa para a sua vida. Por que a gente faz isso? Às vezes eu ficava pensando com meus filhos, né? Dizia, rapaz, eu faço tudo para esses caras. Eu faço de tudo. O pai faz isso, não faz? Pai e mãe faz isso. Eu faço tudo para eles. E às vezes os caras não querem, não sei o que, rebate, não sei o que. Mas assim, eu deixei de amar? Não. Continuo amando. Tá certo? Não é assim que nós somos como pai? E Jesus fala sobre isso. Jesus diz assim, qual o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um peixe e lhe dá uma cobra? Se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai nos céus, quanto tem coisas boas para você. Mesmo porque todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes, aleluia. Então Deus só traz, não há possibilidade. Meu coração de vez em quando a gente está brincando assim, na diretoria a gente, olha, isso é veneno, né? Isso não é legal, né? Porque a gente tem esse coração, a gente meio... coraçãozinho, né? Mesquinho, coraçãozinho. Mas Deus não, tudo que vem de Deus na sua vida é para o seu bem. Todas as coisas, ele começou aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Chamados para o quê? Para a aliança do Senhor. Eu quero, antes da ceia, que você entenda isso. E eu quero que você se coloque de pé agora, por favor. Lhe convido a lhe colocar de pé. E eu quero lhe dar a oportunidade, queridos. Assim, é você e Deus. Como é que está a sua vida? Isso aqui não é uma inquisição. Não estamos aqui fazendo inquisição de ninguém. Mas a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus é assim. Quando a gente tem um filho que está no caminho errado, um bom pai, o que é que ele faz? Ele se mantém calado? Ele diz assim, não, ele que se vire, que se lasque. Quebrar a cara lá. Isso não é prova de amor. O pai vai lá e pergunta. Eu tenho a impressão que Deus está falando no seu coração nesta noite. O Espírito Santo está falando na sua vida. Para você. Você precisa realmente pensar nessa aliança? Ou você vive desassociado, totalmente desassociado com essa aliança? Você está sentindo o amor de Deus na sua vida? É isso que é importante. Deus lhe ama. Sinta este amor de Deus na sua vida. O amor acolhedor, o amor daquele pai do filho pródigo, que é capaz de abraçar, acolher, trazer de volta. Aquele corinho, me ajuda aqui, Hélida. Aqui. Do filho pródigo, que a gente canta um conselho. Tantas... Aquele que a gente canta no concílio. Eu queria que a gente cantasse esse corinho. Como é o nome dele? Tudo é do Pai, né? Tudo é do Pai. Pense nisso aqui agora. Você que está em casa também. Deixa eu colocar a letra aqui para a gente. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Elas te derrubam, irmão. O mundo te derruba. O mundo, olha, presta atenção aqui, ó. O mundo te derruba.
mundo te derruba. E quando tem a tríade do mal, é terrível. A tríade do mal é o mundo, o ego e o capeta. É a tríade do mal. E essa tríade está o tempo todo armando para você e para mim. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo para você ter medo, não é para você ter medo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao inimigo. Então nós temos um caminho. Qual é o nosso caminho? Está nas mãos de Jesus. Está escondido no esconderijo de Jesus. Como é que diz o Salmo 91? Aquele que habita é o que habita, irmãos. Não é o que passa por lá, é o que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, o quê? Aleluia! Pense bem, a igreja de Corinto estava passando por perrengue. Gente doente, gente não é isso, mas Deus estava corrigindo. Não vamos levar como castigo. Deus estava disciplinando a igreja. Paulo está dizendo isso. Está disciplinando a igreja. Porque depois ele já falou do amor no capítulo 13, que é um novo caminho. Não é? Então, vamos cantar esse corinho e pense na sua vida se você precisa fazer se realinhar essa aliança. Se ajustar essa aliança. Vamos fazer um ajuste nessa aliança com Jesus. Não, veja bem, Jesus se mantém no lugar dele lá, está ali certinho. Ele não abre. Nós é que nos afastamos. Nós é que vamos dar uma volta para lá, volta para cá. A gente precisa voltar para essa aliança que está com Jesus. Essa noite é uma noite da gente estar junto, como pessoal, como vida pessoal, como família, voltado para essa aliança no sangue do Cordeiro. Amém? Eu vou convidar a pastora Ana para fazer essa oração aqui, neste momento. E você curve a sua cabeça e você fale com o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é isso que diz a Paulo aqui? E o examinar não é essa contabilidade de pecado. É dizer, como é que está a sua vida? As coisas da aliança são importantes para você? A aliança é importante na sua vida? Isso é uma questão de prioridade na sua vida? Isso é que a gente precisa analisar. Isso que a gente precisa ter cuidado o tempo todo. Se eu estou no caminho o tempo todo. Vamos orar então. Vamos fechar os nossos olhos. Pai Celestial, obrigada porque nós temos essa oportunidade de refletir o Teu amor que tem nos dado, Senhor, pelo Teu sangue, Jesus amado. E nesta hora que ouvimos essa palavra, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração à Tua disposição. Se há alguma coisa em nós que precisa ser melhorada, e com certeza temos muitas coisas a melhorar, que Tu possas, Senhor, invadir a nossa alma nesta hora, Senhor, e nos dar a alegria do Teu Espírito Santo, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que tem feito mal às nossas vidas, as vozes que têm sido, Senhor, colocadas nos nossos ouvidos e indo para a nossa mente e sendo lá para o coração, que Tu possa nos perdoar, Jesus. Eu me coloco nas Tuas mãos nesta hora, Senhor, que a Tua igreja está aqui, Senhor, com certeza, Jesus, falando contigo. Cada um sabe o que é o melhor, que este amor que foi derramado na cruz do Calvário, que teve um preço, que foi o Teu sangue precioso, que nós possamos valorizar, que nós possamos, Senhor, a cada dia nos colocar diante de Ti, ó Deus, como pessoas que precisam de Ti, como vidas consagradas a Ti, ó Pai. Senhor, em nós, ó Pai amado, coloca no novo coração, tira o nosso coração que muitas vezes é de pedra, coloca no Senhor Jesus diante da
tua presença como pessoas santas, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, te adorar sem nenhuma intervenção, Jesus amado, porque o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos teus, ó Pai amado, tudo é teu e a nossa vida te pertence. Pai amado, nós nos colocamos nesta hora, Deus, para que o teu amor, Senhor, venha derramar copiosamente em nossos corações nesta noite, aquilo que precisa, Senhor, ser consertado. Ó Espírito Santo, que nós vamos cear agora, Senhor, para memorizar, Senhor, o teu sangue derramado naquela cruz, onde a tua carne foi sufocada, Senhor, e os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. Tu se fez carne por nós, e nós nos colocamos agora, Jesus. Tira de nós, nos dá um ânimo novo. Queremos estar contigo, queremos te adorar em santidade. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, de entrar na tua presença, tu conheces o coração de cada um aqui, conhece o meu coração, aquilo que precisa, Jesus, que nós possamos ter a coragem, Senhor, de dizer: perdoa-nos, ó Pai, para que nós possamos entrar na tua presença em santidade, Jesus, e assim eu te adorar em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém.